Então, como a Marcela adiantou aí, a aula hoje, eu fiz uma aula assim mais lúdica, para poder tentar é, puxar vocês, para poder trabalhar com R também. E não, eu não vou ensinar a mexer no R exatamente hoje, nem então a intenção seria talvez eventualmente uma outra aula, a gente realmente mexer no R, mas eu vou falar um pouco das potencialidades dele, do que você pode usar, etc. Ok? Então vamos lá. E aí, para poder motivar toda essa história, eu resolvi trazer um pouco essa analogia que eu acho que as pessoas vocês já devem ter visto, fez bastante sucesso um tempo atrás, que é a jornada do herói. Não sei se vocês já devem ter visto, viralizou nas redes uma época, inclusive esse videozinho. Eu vou botar aqui para vocês. Se tiver com problema, não estiver dando para ver ou ouvir, vocês me avisam aí. No português do Brasil. Ai, meu Deus.
Ok. A legenda estava um pouco atrasada aí, né, em português, mas eu acho que deu para entender. Então, acho que vocês já entenderam também mais ou menos a analogia que eu quero chegar aqui com essa história, né? Que é basicamente fazer esse paralelo entre a jornada do herói não é muito diferente de uma jornada do cientista, ou não necessariamente um cientista propriamente dito, mas uma área que trabalhe realmente assim com a ciência, né? Então, a gente pode colocar esses desafios, essas novas aventuras que aparecem, como coisas novas que nós podemos aprender na carreira como cientista. E aí, eu trouxe esse gráfico aqui também para mostrar para vocês, eu acho que vocês também já devem ter visto, né, essa que eles chamam de curva de aprendizagem, e por que é tão desafiador, às vezes, aprender alguma coisa nova. Então, geralmente, quando a gente está no início de alguma coisa nova que a gente quer aprender, logo no começo, essa curva cresce muito devagar. Então, a sua proficiência naquilo, seja uma nova língua, seja, no caso, o R pode ser visto assim como uma nova língua, vai crescer muito devagar. Então, vai ser aquela fase assim, ai, meu Deus, que desespero, quero desistir, não aguento mais fazer isso, eu não sei fazer. Mas, eventualmente, alguma coisa parece que clica na sua cabeça e você aprende muito rápido até ter aquele conhecimento bem estabelecido, solidificado na sua mente, e aí vão surgir novos desafios, e na verdade nunca acaba, né? Então a ideia dessa jornada, que tem um paralelo com todos os desafios da nossa vida, ou mesmo com o cientista, é que a gente sempre vão aparecendo novos desafios na vida para poder a gente conseguir aprender e superar. Beleza, então tendo como motivação essa história, vamos falar então um pouquinho o que é o R mesmo. Tem alguém aqui que nunca tinha ouvido falar nem dessa jornada do herói e nem nunca ouviu falar de R? Alguém? A jornada de herói é nova para mim, mas eu achei muito legal. Então, a jornada do herói... eu não sou... essas pessoas que estão falando é sobre a jornada ou sobre o R? No meu caso, são os dois. Tá. Beleza. Então, eu vou tentar fazer a aula, vai ser... pode parecer um pouco básico para algumas pessoas que já tenham visto falar de R, pode parecer muito alucinante para quem não faz ideia do que seja, tá? Mas eu vou tentar contemplar esses dois lados. Então, a gente vai ver aqui, aos poucos, o que é o R. Então, o R vai ser um novo desafio que eu quero que vocês encarem. E alguém sabe o que é o R? Pode dizer assim, se tiver que falar em uma frase. O R é isso assim, tá. Um software para estatística. Um software para estatística. Ok. Ele é um programa para análise estatística, é verdade. Ele é um software e a grande força dele, geralmente as pessoas aprendem, eu, por exemplo, aprendi quando eu estava na biologia ainda, para fazer testes estatísticos. Mas ele é só um programa para análise estatística? Ele tem uma linguagem específica de programação. Isso, ele é uma linguagem de programação, então, assim, mais amplamente do que você simplesmente fazer testes estatísticos, ele é uma linguagem como outras linguagens, né, por exemplo, Python, que seria, eu acho que eu consigo imaginar mais semelhante, mas enfim, tem outras linguagens mais complexas, mas ele também é uma linguagem de programação, ele também é um ambiente que você vai programar, então, assim, você pode usar o próprio programa do R para poder fazer a programação e tudo. Ele é uma comunidade também, porque, na verdade, ele é um processo colaborativo que começou há algumas décadas atrás e existem muitas pessoas engajadas nisso, em desenvolver pacotes, em melhorar o programa, e tem congressos internacionais, encontros nacionais, comunidades do mundo inteiro, comunidades só brasileiros, enfim. É uma comunidade enorme que se ajuda no desenvolvimento. Ou seja, ele é tudo isso.
E quem que usa o R no mundo, né? Então, vocês viram eu falar que quando eu estava na biologia, fazendo graduação, eu aprendi, o primeiro contato que eu tive com R foi na graduação realmente para poder fazer análises estatísticas de dados, de estágio que eu estava fazendo, e eu trouxe esse gráfico aqui, que mostra que no eixo Y está mostrando principais softwares usados, né, e o tamanho dessa barrinha está dizendo a quantidade de empregos, né, nesse site aqui que requeriam que soubesse esse tipo de linguagem, o uso desse programa, né. Então, em primeiro lugar, lá está o Python, e o R está aqui, mas ele está aqui nos top 5, como sendo os que mais são utilizados, né. Eu não sei se vocês, quem já conhece, deve saber, existe, sim, que dizem uma rixazinha entre usuários de Python e usuários de R, mas e realmente o Python ele é muito utilizado, ele é muito utilizado na indústria, na parte menos acadêmica, eu diria, assim, não que não possa ser usado, mas de modo geral a área acadêmica, principalmente uma pessoa que não é de programação, aprende o R, uma linguagem de programação para fazer essas análises. Então, geralmente, os usuários de R não são programadores, assim, inicialmente programadores, né, mas que aprenderam depois a programar em R. E o que dá para você fazer no R? Então, dá para fazer os testes estatísticos, que a gente já falou aqui que dá para fazer. Não sei o quanto vocês estão já acostumados com estatística, mas, por exemplo, qualquer coisa que você leia em algum artigo, que tem lá P menor que 0,05, ou então, que quadrado, teste T, ANOVA, todos esses, né, ou outros modelos mais sofisticados, todos eles são testes estatísticos. Dá para você fazer tudo isso no R. Consegue fazer gráficos. Então, nem todo programa estatístico você consegue fazer gráficos, às vezes você consegue fazer as análises, mas não consegue fazer bons gráficos. É comum, às vezes, as pessoas usarem, fazer o teste em um programa e depois usar outro programa para poder customizar gráficos, fazer gráficos mais interessantes, mas o R tem uma ampla diversidade de gráficos que você consegue fazer. Tabelas. Pode parecer besta, né? Você já faz gráficos, faz tabelas, mas não é. Muitas vezes a gente fica sempre preso a fazer tabela no Word, a fazer tabela no Excel, importar para o Word. Mas no R você consegue já editar essas tabelas e inserir nos seus arquivos. Mapa. Então, ele não tem tantas funcionalidades, claro, quanto um programa específico para fazer mapa, mas você consegue fazer muita coisa no R, mapas interativos, vários tipos, tem vários pacotes. Consegue fazer aplicativos para web, os dashboards, né, painéis. Desenvolver pacotes, então se você estiver desenvolvendo alguma coisa, que você for programador, realmente você consegue desenvolver, botar esses pacotes, fazer parte lá do repositório oficial, ou colocar no repositório próprio. Você pode fazer basicamente a sua monografia, a sua tese inteira, desde o início ao fim, seja desde a análise, você importar os dados, a escrever o texto, a bibliografia, a exportar um arquivo que você vai enviar para sua banca. Então, o que dá para fazer? Tudo. Dá para ser um canivete suíço, esse aqui, tá bem exagerado, esse canivete até relógio. Mas é basicamente isso, assim, as pessoas às vezes vêm me perguntar, Carol, eu quero fazer tal coisa no R, será que dá? Então, às vezes, é alguma coisa que eu nunca fiz, mas a minha resposta vai ser dá, é só pesquisar e correr atrás que vai dar para fazer. Então, até hoje, assim, não teve, claro, tem coisas que às vezes a gente tem que dar uma adaptada, mas nunca aconteceu alguma coisa que eu cheguei e falei, não, isso aqui no R não vai dar para fazer. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, alguma coisa que está mais próximo da gente, que geralmente é fazer algum gráfico com um dado que a gente tenha para poder apresentar e tal. Então isso aqui são só alguns tipos de visualização que tem. Eu botei depois o site da galeria do R para poder vocês se inspirarem para algumas coisas, né. Então tem aqui gráfico de dispersão com uma regressão linear, gráfico de box plot, né, aquele diagrama de caixas que é bem comum usar para apresentar. Os gráficos de barra com as barras de erro, gráfico de setores, em análise muito usado em genética, filogenia, evolução, esses dendogramas. Esse gráfico que eles chamam de gráfico de teia de aranha, né, que você consegue ver várias variáveis para analisar, fazer redes, caixas, diagramas, com conexões e várias coisas. Esse aqui especificamente é para estudar redes. Esse aqui é só uma maneira mais
interessante, que eu achei bem legal de ver gráfico de densidade, né? Então você consegue ver aqui, por exemplo, você está vendo ao longo dos meses a densidade, a distribuição das temperaturas aqui. Tem outros gráficos, tem vários tipos. Esses aqui são só alguns exemplos, né? Que eles chamam de tipo de violino, que você também vê as densidades dos dados. Nuvem de palavras, que também ficou super na moda um tempo atrás, né, que é aquelas nuvens que você coloca as palavras maiores, aquelas palavras que aparecem com mais frequência nos textos que estiver analisando, então você não precisa necessariamente estar analisando o dado em valores numéricos, pode analisar, minerar texto, essas coisas. Mapas, tem vários tipos, eu botei esse aqui, que eu esqueci exatamente o que é que ele estava mostrando, mas tem vários tipos de mapa que você consegue fazer, tem alguns mapas clássicos. Você pode fazer gráficos um pouco mais complexos, misturando vários tipos de visualização. Aqui a gente tem um histograma com as densidades das variáveis que estão no eixo X e Y, e aqui no meio a correlação entre esses dados. Enfim, isso aqui são algumas formas de visualização de gráficos. Pode observar mais de uma variável, correlacionar variáveis, né? Então aqui nessa eixo a gente tem umas variáveis e aqui outras, e aqui a gente o cruzamento, né, nessa matriz são as correlações entre essas variáveis, então dependendo do tipo de coisa que você quiser visualizar pode ser interessante, então visualizar assim. Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês aqui foi feita no R também, então dá para fazer a apresentação. Eu fiz aqui, salvei em HTML, mas você consegue inclusive colocar para PowerPoint ou PDF ou linguagem LaTeX também, que fica com aquele formatinho, não sei se vocês já viram. Mas dá para fazer livro, então eu coloquei uns links aqui, uns livros online. Esses livros, quase todos esses livros que ensinam R ou que tem sobre algum pacote de R, eles foram feitos no RStudio. Então esse livro aqui especificamente, eu botei o link para vocês também, que é o R for Data Science, que é R para a ciência de dados, né, traduzindo. Ele é muito legal, então quem estiver começando e quiser aprender, eu recomendo esse livro aqui. Ele é basicamente uma propaganda assim, para o uso de um pacote específico do R, que é o Tidyverse. Quem já usa, talvez saiba que o R a gente consegue ter vários pacotes que ajudam a nossa vida em várias situações, né? Eu sou louca dos pacotes, adoro pacotes, eu não gosto de ficar criando funções na mão que já existam e pessoas já tenham melhorado, mas enfim. Aqui você ele vai fazer uma propaganda desse pacote, assim, propaganda que eu digo porque esse cara aqui que é o que desenvolveu, né, o pacote, o Hadley, ele é um dos criadores lá do RStudio, que é a interface que depois eu vou mostrar para vocês, que a gente usa o R. E ele tem vários exercícios aqui, dá para vocês seguindo, fazendo, ele vai mostrando código, você pode copiar e colar lá no seu R, fazendo os exercícios, ele vai mostrando formas de visualização e te ensinando a lógica disso aqui. Ele é bem legal esse livro aqui. Dá para você fazer painéis, dashboard, então eu trouxe um de exemplo aqui. Esse daqui mostra em tempo real o download de pacotes no RStudio. Deixa só ele abrir aqui. Então aqui, ó, isso aqui foi tudo feito com programação lá no R. E aí ele põe, aqui você consegue ver quantos os pacotes fazendo os downloads, né? E aqui os tamanhos dos círculos os que foram mais frequentemente baixados. Mais um exemplo, dá para fazer pôster do congresso, que você quiser fazer. Então, como eu disse, tem vários pacotes. Esse pacote especificamente aqui é o Poster Down, que está usando dentro do R Markdown, que é também uma outra funcionalidade que você consegue usar do R, enfim. Quem nunca viu o R deve estar assim pensando, meu Deus, é muita coisa, mas é porque é muita coisa mesmo. Não tem como aprender tudo de uma vez, mas eu estou só pincelando aqui coisas que são possíveis de fazer. Então, isso aqui é um template específico, né, que eu peguei de exemplo para mostrar. Mas aí vocês devem estar pensando assim, beleza, você está mostrando um monte de coisa aí, mas essas coisas eu sei fazer em outros programas, eu sei fazer o meu pôster no PowerPoint, para que eu vou ficar aprendendo isso tudo de novo, né? Mas então vamos aqui mais alguns argumentos para ver se eu consigo convencer vocês. Então, primeiro, ele é gratuito. Então, independente de onde você estiver trabalhando, o que você estiver fazendo na sua casa, numa empresa, você vai conseguir usar o R. Não tem problema se expirar a licença ou sei lá. Ele é um grande processo colaborativo, como eu já
mencionei antes. Então, tudo que você quiser fazer, alguém já tentou fazer antes de você. E aí você pode procurar no Google, procurar na internet e alguém vai te ajudar. Com certeza você vai conseguir resolver o seu problema. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vi um microfone aberto. Gente, se vocês quiserem parar, falar que eu estou falando muito rápido, alguma coisa, vocês podem parar. Pedir para eu parar. Não é uma caixa preta, assim, em que sentido que eu estou dizendo caixa preta, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer uma análise estatística, às vezes num programa, a gente cola os dados lá, aperta um botão e ele faz os testes. Aí você fala, mas é isso que eu quero, eu só quero apertar um botão e ele fazer os testes para mim. Então tem algumas coisas que são vantajosas isso, mas tem outras que às vezes a gente depois não consegue encontrar o erro, a gente não consegue entender exatamente a lógica daquela análise que a gente está fazendo e sem se apropriar realmente do que você está fazendo, depois você não consegue explicar, você não consegue apresentar, você não consegue discutir com um revisor de um artigo, sei lá, que você quiser publicar. Então é importante você entender. Ele conversa com outras linguagens, então você consegue com R trabalhar com várias outras coisas ao mesmo tempo. O LaTeX, que é para edição de texto, é muito usado em matemática, porque ele é muito bom para botar fórmulas e tudo. O Markdown, que, se eu não me engano, ele é uma linguagem mais para escrever inicialmente e-mails e essas coisas, então é uma linguagem bem simples. Eu uso no R também, por exemplo, eu uso muito o R Markdown, que é para poder fazer os documentos em PDF ou em Word. HTML, Python, o próprio Python, você consegue usar dentro do RStudio. No Colab está com 2 L's aqui, mas é um L só. Que é aquele aplicativo do Google, né, que você consegue fazer também colaborações online com um notebook online, com código que você pode fazer em Python, em R também. O GitHub ou outros tipos de repositório, você consegue ter uma conexão direta com o seu RStudio para poder você baixar ou colocar coisas em repositórios, colaborar com outras pessoas e ter um histórico do seu código também. O Overleaf, que é uma plataforma online para trabalhar com LaTeX também, você consegue linkar o seu RStudio direto com o Overleaf. E, enfim, quem já ouviu falar dessas coisas, né, interessante. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, são coisas que depois vocês eventualmente vão ver, que vai aparecer por aí na vida acadêmica de vocês. Mas principalmente, que eu diria assim, a principal vantagem do R é a reproducibilidade das suas análises. Então, assim, por você conseguir usar tudo num programa só, centralizar tudo, fica muito mais fácil depois de reproduzir aquela análise que você fez. Então, vamos supor, geralmente a gente, tem um banco de dados, comecei a fazer meu TCC, fiz aquelas análises ali. Aí, quando chegou no fim, deu algum problema, você viu que não deu para, sei lá, coletar os últimos dados, ou você não conseguiu aquilo que você queria, que você tinha proposto inicialmente, teve que mudar tudo, mudar suas análises. E aí, se você estiver fazendo tudo no Excel, dependendo do que você estiver fazendo, você vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que mudar o seu texto no Word todo de novo. Claro, tem algumas funções do Word e Excel que também ajudam a automatizar um pouco, mas, de qualquer forma, você fica mais amarrado ao uso de vários programas. E o R, especificamente, se você estiver usando o RStudio, o R Markdown, que são as funcionalidades do RStudio, você consegue refazer essa análise muito facilmente. Se você mudou o seu banco de dados, é só você carregar o novo banco de dados e apertar um botão. Aí, nesse caso, apertar um botão é muito interessante, apertar um botão e ele vai gerar um novo relatório para você com aquelas análises atualizadas. Então, é bom para você e bom para a ciência como um todo. Então, para você, porque se você tiver que voltar nos seus dados depois, ou mesmo que seja para refazer isso no futuro, você quiser fazer de novo, quer, né, ou rever alguma coisa, ou para você compartilhar com alguém o que você estiver fazendo e essa pessoa conseguir fazer aquilo que você fez. E bom para a ciência, porque a ciência requer isso. A gente tem que conseguir refazer e reproduzir as coisas que já foram feitas para confirmar que aquilo realmente é verdade. E aí, dentro desse contexto da reproducibilidade, eu vou falar de algumas coisas aqui que aconteceram, alguns escândalos de reproducibilidade na ciência, né? Claro, assim, dentro dos limites que é possível fazer escândalos dentro da ciência, não é uma coisa que vai ser tipo um Big Brother, mas enfim, foi uma coisa que repercutiu bastante. Aí eu botei essa chargezinha aqui, que eu achei engraçado, que o cara tá falando assim, ele tá fazendo um cálculo, aí que no meio ele botou, then a miracle occurs, né, um milagre acontece, e aí chega ali no resultado. Então, aí o colega falou, eu acho que você tinha que ser mais explícito aqui nesse passo 2. Então, o que é a reproducibilidade? A reproducibilidade é você conseguir falar passo a passo como é que você vai conseguir reproduzir a ciência de alguém. Ou algum experimento, ou algum tipo de análise de algum dado secundário, seja o que for que a pessoa tiver feito. Você tem que estar explícito passo a passo que a pessoa fez. Então,
é muito frustrante. Geralmente a gente lê artigos e vê a seção de material e métodos e você não consegue entender o que a pessoa fez. A pessoa fala mais ou menos o que é e você não consegue entender o que é. Então, nesse contexto, surgiram alguns escândalos há uns anos atrás. Esse aqui, se não me engano, foi em 2003, 2006, que está essa matéria aqui no The Economist, que foram uns cientistas que publicaram um artigo, não sei se foi no New England Journal of Medicine, foi ou no Lancet, agora não lembro, que foi um periódico super conceituado da área médica, e eles trabalham com microarrays, que, né, na área lá de genética, enfim, eles basicamente conseguiam prever tipos de câncer baseado em algumas marcas genéticas na pessoa. E aí, depois de um tempo, 2 estatísticos tentaram pegar esses dados e refazer as análises, pegar exatamente o mesmo banco de dados e refazer aqueles testes e ver se chegava àquele mesmo local, e aquele mesmo resultado. E não conseguiam de jeito nenhum. Então, eles foram encontrando vários erros e vendo erros, por exemplo, a pessoa salvou a planilha errada, colocou uma coluna a mais que não tinha que ter. Então, assim, no fim das contas, aquelas predições que eles tinham feito não eram verdadeiras. E isso, o artigo teve que ser retirado de circulação, a coisa toda. E, né, desde então, e em muitas outras frentes, surgiu todo esse movimento na ciência de se mirar por uma ciência mais reprodutível, né, mais fácil de você refazer. E aí esse outro artigo aqui, que eu achei muito interessante também, que está dizendo assim, por que a maioria dos artigos publicados são falsos. Então aqui, são 2 assuntos que me interessam particularmente, então por isso que eu acho que eu estou falando um pouco, mas que eu acho que tem tudo a ver, e foi umas coisas que me trouxeram também para conseguir fazer várias coisas no R. E é o seguinte, porque essa dificuldade de você reproduzir seus dados, ela vai repercutir em vários níveis, né? Inclusive, por exemplo, os seus dados, se eles não conseguirem ser refeitos, reproduzir, pode ser que aquilo realmente esteja errado. E o fato de muitas vezes você publicar e não necessariamente é obrigado a publicar o código, explicar passo a passo do que você fez, acaba que as pessoas ocorre muito, assim, muita fraude na ciência das pessoas publicarem coisas que não necessariamente são verdadeiras, ou se são verdadeiras, não são aquele coisa toda que eles estão dizendo, né? Então, o ato de você praticar esse rastreio do seu código e toda essa possibilidade de você reproduzir os seus dados vai ajudar em todos esses aspectos. Beleza, então agora sim vocês estão pensando, uau, eu quero saber isso para minha vida, eu estou começando a minha vida acadêmica e eu quero aprender isso para poder fazer as coisas direito. Por onde que você tem que começar? Então eu vou falar uma coisa que vocês já devem ter ouvido várias vezes. Aprenda inglês. Esse é o primeiro passo. Não que você tenha que saber inglês perfeitamente para começar a mexer com R. Claro, você já pode começar a mexer com R, já pode começar a fazer as coisas, mas você vai ver que o inglês, se você não sabe, se você não domina minimamente de uma forma pelo menos instrumental, assim, você vai sentir dificuldade e vai travar o seu avanço com R. E aí você fala, meu Deus, eu, pelo menos, quando eu estava na graduação, todo professor chegava para mim e falava, tem que aprender inglês, o artigo que você vai ter que ler vai estar em inglês, os livros estão em inglês, não aguento mais ouvir falar esse negócio que tem que aprender inglês. Mas vocês vão ter que ouvir de novo, porque tem que aprender inglês, né? A língua franca da ciência, então eu brinquei aqui que é melhor inglês do que mandarim, por enquanto. Então, assim, se no mundo globalizado os cientistas ou os órgãos governamentais dos países, ou seja o que for, que estiver se comunicando internacionalmente para partilhar dados e partilhar conhecimento, vai ser em inglês. Então, é melhor saber. E há mais literatura em inglês, tanto para a área que você estiver estudando, aí se você estiver estudando Zika vírus, você vai encontrar mais artigos em inglês e não só isso, mas ajuda com R, ou seja lá que linguagem que você esteja usando para programar também. Então, quando eu digo que tem um grande processo colaborativo do R, se você vai encontrar suas ajudas que você precisar, vai estar tudo em inglês. Ou a maioria vai estar em inglês. E aprender o R é como aprender uma outra língua. Então, se você está com preguiça de aprender uma outra língua, então não adianta nem começar a aprender o R, porque o R vai ser basicamente isso, você vai ter que aprender a lógica e essa estrutura gramatical, digamos, do R também é como aprender uma outra língua. Então, como é que eu sugiro, caso você não saiba ainda, ou caso você não tenha tido oportunidade de estudar inglês ainda, ou não domina muito bem? Então,
Então tem as escolas tradicionais, né? Cultura inglesa, Thomas Jefferson, né? Se você tiver a oportunidade de fazer algum curso de imersão ou com professores nativos, professores particular, então eu diria que essas são formas assim mais tradicionais e mais e imersão é o que você vai aprender mais rápido, mas nem sempre a gente tem essas oportunidades, né? Então o que eu chamei aqui de geração Z, que eu imagino que seja a geração de vocês, o pessoal que nasceu aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, fazer com os aplicativos no celular, por exemplo. Eles não vão resolver todo o problema de aprender, se você não souber nada, mas eles vão, vai ser muito interessante para praticar, né? Tem Duolingo, Babel, tem outros cursos online, e tem formas lúdicas, né? Que eu acho que pode ser paralelamente que a gente tem que adotar para a vida, assistir as séries em inglês, botar com a legenda em inglês, né? Jogar videogame sem ser dublado, ou colocar a legenda em inglês, reler algum livro em inglês, isso particularmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é reler algum livro que eu já tenha lido, ou seja, eu já sei a história. Quer dizer, agora, hoje em dia eu já leio direto em inglês, mas quando eu comecei, eu reli um livro que eu já tinha lido, e eu descobri que, aí depois quando eu comecei a estudar outras línguas, eu releio um livro que eu já li, ouvindo o audiobook ao mesmo tempo. Então isso, assim, dá um salto gigantesco, né? Mas principalmente, não dá desculpas. Não tenho tempo, uma outra hora eu faço, a minha prioridade agora é passar nessa matéria. Mas uma hora a vida vai cobrar. Então eu recomendo que comece logo. Então qual que é a minha recomendação maior para poder vocês aprenderem a ler? É Harry Potter. Harry Potter é a melhor forma de você aprender outra língua. Então, assim, eu sou completamente louco por Harry Potter. Eu já li a saga não sei quantas vezes. E foi o primeiro livro que eu li em inglês completo. Então, assim, foi assim que melhorou muito o vocabulário, um monte de entendimento. E depois, por exemplo, eu comecei a estudar outras línguas, e aí eu releio de novo naquela outra língua, agora ouvindo o audiobook. Não sei se vocês têm YouTube, eles têm várias leituras no YouTube, eu acho de graça, mas tem aquele aplicativo do Amazon, que é o Audible, que tem vários livros lá também para vocês lerem. Então eu recomendo muito fazer isso, ouvir o audiobook enquanto lê o livro em outra língua, um livro que você já tenha lido. Beleza. Daí você já sabe inglês, ou então se você já descobriu que precisa saber, né, então está disposto a aprender. Não estou dizendo que você tem que esperar aprender totalmente para poder começar a mexer com R. Estou dizendo que você tem que estar disposto a aprender. E aí, o que você vai fazer? Tem vários cursos online. Então, tem um Data Camp. Alguns de vocês já devem estar inscritos, né? Que o Jonas conseguiu uma parceria com o professor da estatística, que inscreveu vários alunos do Data Camp. Tem cursos no Coursera, Udemy, Harvard. Essa é uma plataforma de educação continuada, se não me engano, da Harvard, tem o Future Learn, todos eles têm cursos de R. Então, assim, alguns mais básicos, outros mais avançados, intermediários. Tá, eu espero, eventualmente, a gente ter algum encontro que a gente instale junto, essa coisa toda, tá? Mas, assim, de qualquer forma, esses cursos, principalmente o Data Camp, você consegue fazer coisas online que você não precisa ter nada instalado no seu computador. Então, eu acho que já é uma forma legal para começar. Esse aqui estão todos esses links, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês conseguem clicar para poder ir nos sites dessas plataformas. Beleza, mas também é importante você saber que você nunca vai saber tudo, né? Então é importante consultar a comunidade ou consultar os colegas, né? Que seja a documentação oficial das funções que você estiver usando lá dentro do RStudio. Então, por exemplo, se alguém já tiver alguma familiaridade, esse aqui, o RStudio, é a plataforma que a gente vai usar para... Essa aqui é a apresentação, olha, que eu fiz, todos aqui em código. E aqui é por exemplo, se você procurar aqui ajuda, tem a documentação oficial das funções que você estiver usando, estiver procurando, e sempre aqui no final tem exemplos que você consegue reproduzir, tá? Então, se algum de vocês que já tem alguma familiaridade com R, né, já deve saber disso aqui. No Google, deu um erro, a minha análise você copia aquele erro, cola no Google. O Stack Overflow é a plataforma mais usada para poder colocar dúvidas, enfim, e ter respostas. E aí eu botei essa tirinha aqui, que eu achei engraçado, o cara chegando assim, e aí, programador, como é que você tá? Aí ele, só um segundo, aí ele procura no Google, como é que eu estou indo? Stack Overflow. Que a gente não sabe responder nada, né, de cara, sempre tem que procurar o código de alguém. Copiar e adaptar exemplos. Então, assim, a gente raramente começa do zero para fazer as coisas. Então, eu costumo, principalmente
agora eu costumo copiar coisas que eu já tinha feito, mas eu pegava pegar na internet um código que alguém já fez, alguém já conseguiu reproduzir, colar no meu script e ir adaptando. Então aqui essa tirinha aqui também está falando, o que você acha que é o conceito mais importante de tecnologia que a tecnologia desenvolveu? Aí a pessoa, Ctrl+C, Ctrl+V. Só mais uma piadinha. E aqui ele falando assim, not sure if I'm good at programming or good at Googling. Então não sei se eu sou boa em programação ou boa em procurar no Google. Então é isso, vai procurar no Google, você vai ter que sempre... Porque é frustrante, às vezes a gente acontece, fiz uma vez, não sei o que tá errado, travei, não deu certo. Mas a vida inteira a gente vai estar com algum erro, algum bug que vai tentar resolver e você vai tentar procurar no Google, perguntar para alguém que já fez. Então isso não é para desanimar, isso é só para entender que vai ser assim. Beleza, então outras recomendações agora aqui para vocês. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou deixar os links e aí vocês podem pegar a apresentação e seguir de acordo com o que vocês, o nível que vocês se encontram de R ou não. Então tem muito livro disponível online, tem um monte de PDF, se você procurar tem muita coisa. Então se você botar lá no Google e procurar você vai encontrar. Aqui eu botei algumas coisas que eu acho interessante. É o R for Data Science, esse aqui é um outro livro online do ggplot, que é um pacote de visualização de dados, que é o que eu uso bastante. Um livro também sobre o R Markdown, que é a funcionalidade do R que eu uso, por exemplo, para fazer todos os meus trabalhos que eu faço da faculdade. Tudo que eu faço hoje em dia eu entrego, eu faço em R Markdown, gero PDF para enviar. Então, o R Markdown. Essa cheat sheets aqui eu botei um link do site que tem várias, são tipo planilhas de cola. Né? Então, você tem lá tipo uma figurinha que tem a cola de várias coisas para você lembrar tem vários pacotes, tem coisas mais avançadas, coisas mais básicas, às vezes a gente não lembra as funções de cabeça mesmo. Esse aqui é sobre análise que você consegue reproduzir com R. E eu botei esse outro post aqui, que é um blog também de um brasileiro que faz muita divulgação científica. Ele botou nesse post, ele fala especificamente de R, e botou lá no fim também do post dele um link para vários livros, vários outros blogs e coisas interessantes com R. Tem uns canais no YouTube, tem o Marcel Santos, vocês já procuraram no YouTube, ele é bem famoso, brasileiro também falando de R, então ele é bem didático, o pessoal gosta bastante dos vídeos dele. Eu gosto muito desse canal aqui, que é o StatQuest, que ele não é sobre R, mas ele é sobre análise estatística, que eventualmente vocês também vão ter que se familiarizar um pouco, e eu acho que ele faz umas animações, coisas bem intuitivas, e também dá exemplos no R, e aí quando ele dá um exemplo no R, ele partilha o código, então é bem legal, e aí esse daqui tá em inglês, então, por exemplo, esse aqui tá em português, mas assim, vocês vão ver que muitos exemplos, as coisas que eu tô dando são livros e coisas em inglês. Outros sites, tem esses que eu gosto bastante. Tem o Statistics by Jim, que não é com R, mas ele mostra de forma bastante intuitiva coisas de estatística. Então, se você precisar interpretar e tudo, então ele tem várias coisas lá. O Kaggle, que é um site que enfim, tem várias coisas, também é uma comunidade que as pessoas partilham código, partilham coisas, mas tem muitas coisas legais lá que tem exemplos, tem banco de dados que você consegue baixar para poder tentar treinar com aquele banco de dados alguma coisa, tá? Não é só de R, mas tem muita coisa com R lá. O R-Ladies, que é a comunidade só de mulheres, né, com R, que tem crescido bastante, tem no Brasil já também, eu sei que eles têm em Belo Horizonte um grupo. O site do R mesmo, né, do próprio R, que vocês vão ter que, se vocês forem instalar, vocês vão ter que instalar, né, do R, e o RStudio, que é a interface que vocês vão usar para poder usar o R, né, que é mais amigável, o RStudio, para poder você conseguir programar em R. Então, eu também deixei esses sites aqui, eles já têm, lá dentro tem links também para tutoriais e outras coisas. Outros livros aqui que eu acho interessante, que não são com R, mas que eu acho que são motivadores nesse contexto de ciência e uma ciência melhor, né, com o uso de códigos e partilhar os seus códigos e tudo mais. Esse livro aqui saiu ano passado, eu acho, que é Science Fictions, que ele é um psicólogo, que foi uma das áreas que foi muito afetada por essa crise na reproducibilidade, foi a psicologia.
que eles não conseguiam reproduzir os experimentos, encontrar os mesmos resultados com vários experimentos que eram clássicos assim, na área de psicologia. E aí ele publicou um artigo, depois ele publicou esse livro, falando como tem várias coisas, às vezes, assim, eu adoro a ciência, mas tem várias coisas que acontecem errado na ciência. Então ele traz aqui sobre essa questão toda dos vieses que às vezes os experimentos trazem, ou os interesses em você publicar, só publicar artigo que dá diferença significativa e não publicar os que não dão. Então esse livro aqui é muito legal. E tem esse outro livro que ele é bem pequenininho, é So Good That They Can't Ignore You, que é também incitando você a sempre melhorar suas habilidades. Então eu trouxe aqui nesse contexto que eu acho que ele é muito legal, porque ele faz isso, assim, você tem que sempre tentar melhorar suas habilidades para poder, não só para o mercado, mas enfim, para a vida como um todo. E aí, finalizando, só isso que eu peço para vocês, aceita o desafio de aprender o R, que é o Gandalf chamando o Frodo para a aventura. Vocês viram que eu faço muitas referências a essas coisas. Mas é isso, estou aberta a perguntas. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês alguma coisa não ficou claro, alguma sugestão, enfim. Legal, Carol. Muito obrigada pela apresentação.